Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Para um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou começar me desculpando. Aliás, eu já deveria ter feito isso. Eu fiquei cerca de 2 semanas, de 12 a 14 dias sem gravar vídeos, me desculpem por isso, mas foi por uma causa nobre. Meu pai fez aniversário dia 16 de março, 90 anos, e eu fui visitá-lo em Londrina, ele mora lá. E ele havia pedido para que nós o levássemos até a praia, e daí eu fui buscá-lo. Primeiro fomos celebrar o aniversário dele junto com ele e a esposa em Londrina, e depois trouxemos ele para o litoral do Paraná para ficar uns dias na praia, uns dias aqui em casa, e depois fui levá-lo de volta. E nesse íntere, para curtir cada minuto, cada segundo junto com ele, infelizmente não tive como gravar vídeos, me perdoem por isso. Entrando no assunto de hoje, infelizmente é o desatino do desatinado do Donald Trump, que resolveu fazer a América grande de novo, como se ele fosse o criador desse slogan. Nem isso ele foi capaz de criar. Esse slogan era do Ronald Reagan, também do Partido Republicano, lá no final dos anos 80. Mas o Ronald Reagan, diferentemente do Donald Trump, fez um excelente governo. Ele foi inclusive reeleito de imediato. Ele cumpriu o mandato e foi reeleito novamente. Não teve essa interrupção aí com o Joe Biden no meio do Partido Democrata norte-americano. Mas o Ronald Reagan, que quer fazer a América grande de novo, na verdade ele está buscando, aliás, caminhando a passos largos para a recessão do final dos anos 20, 1920, a recessão, chegando àquela depressão de 1929. Para quem estudou essa parte da história da economia americana, foi a depressão e a recessão de 29 foi precedida por uns desmandos do então presidente, mais ou menos nesse sentido, de criar tarifácios, de sobretaxar as importações. Isso quando os Estados Unidos só respondia por 6% do mercado mundial, já conseguiu causar um estrago tremendo, principalmente na própria economia. Mas isso teve o efeito cascata ao redor do mundo. E agora que o Donald Trump resolveu criar um embate muito mais acirrado contra a China, que é o segundo maior mercado do mundo, a segunda maior economia do mundo, considerando que China e Estados Unidos somados respondem por 42% do mercado mundial, aí muito provavelmente, se eles persistirem nessa guerra fiscal, até porque a China não cede de forma alguma, os estragos prometem ser bem maiores. Então vamos torcer para que eles parem com essa sandice, ou melhor dizendo, que o Donald Trump pare com essa sandice, até porque a China, que é um regime comunista, é uma ditadura que não tem nada a perder, na verdade tem, mas eles vão fingir que não tem. Eles vão manter essa queda de braço até o fim. A coisa está feia. O Donald Trump já sobretaxou os produtos chineses em 34%, depois acrescentou mais 34%, depois mais 50%, hoje já está em 125% a sobretaxa. Em resposta, a China não deixou barato, sobretaxou os produtos americanos em 84%. A notícia boa, no meio dessa guerra fiscal insana, louca, doentia, obviamente fruto de mentes igualmente insanos, loucos e doentios, é que o Donald Trump cedeu para todos os demais países, exceto a China. Ele resolveu manter a taxa básica de 10% no máximo,
durante 90 dias. Isso não deixa de ser um alento, até porque ele ficou assustado com ou ele foi, melhor dizendo, ele não se assustou, na verdade ele foi pressionado internamente, os empresários, principalmente os grandes empresários norte-americanos e os bilionários que apoiaram a sua campanha, que aliás já perderam mais de 10 trilhões no valor de mercado das suas respectivas empresas no total, somando o total de todas, isso até ontem. Perderam nada menos que 10 trilhões. Eu já havia falado sobre os prejuízos do Elon Musk, que há cerca de 15, 20 dias atrás já tinha perdido 130 milhões de dólares, estamos falando em dólares, então 10 trilhões de dólares que eles perderam no valor de mercado das suas empresas. Então isso está assustando o mercado mundial, tanto é que há mais de 10 dias as bolsas estão em queda no mundo inteiro, em quedas drásticas, quedas históricas, que nunca havia nada parecido com tamanho efeito desastroso, tamanho efeito cascata. E isso é muito triste, porque isso, como eu já havia dito em 8, 10 vídeos anteriores sobre o assunto, vai prejudicar a economia de todos os países ao redor do mundo, vai trazer inflação, recessão, desabastecimento, desemprego, queda de arrecadação, enfim, só coisa ruim, se eles persistirem, obviamente. Se voltarem atrás, logo as coisas se acomodam. Hoje, felizmente, devido a esse recuo do Donald Trump de manter em 10% durante 90 dias a taxa máxima de 10% para todos os demais países, as bolsas voltaram a ter um fôlego e tiveram uma recuperação, voltaram a subir, mas nem de longe dá para se comemorar isso, até porque esse aumento, esse acréscimo que houve nas bolsas de valores, na cotação de mercado, não chega nem a 20% do que se perdeu nos últimos 10, 15 dias em termos de prejuízo, de queda em todas as bolsas. E a queda na bolsa, para quem não sabe, implica necessariamente, é resultado da desvalorização das ações das empresas que negociam suas ações nessas bolsas todas. Então, se um índice, por exemplo, foi de 5,3%, significa que todas as empresas que negociam suas ações numa determinada bolsa, no Ibovespa, por exemplo, aqui no Brasil, lá em São Paulo, a desvalorização, a somatória, a desvalorização média das empresas que negociam suas ações lá ficou em 5,3% e assim por diante. Isso vale para todas as bolsas de Xangai, de Hong Kong, de Nova York, da Alemanha, dos Estados Unidos, enfim, de todos os lugares do mundo. E, infelizmente, isso está sendo causado pela insanidade de um sujeito que não entende patavina de política, e isso me faz ressuscitar aquela velha crítica que eu persisto, que pessoas despreparadas não podem ser eleitos presidentes, pessoa que não estudou, que não entende de economia, que não tem experiência de gestão pública, que não tem experiência de gestão em grandes empresas privadas. O Donald Trump tem, só que ele é um gestor diferente. Ele não é um gestor daquele tipo tradicional que estudou e que faz a coisa certa de acordo com as leis de mercado, as leis da ciência econômica, da ciência contábil, as leis fiscais e assim por diante. Né? Ele administra as próprias empresas como se estivesse jogando truco, ou como se estivesse jogando qualquer outro tipo de jogatina, trucando. E é isso que ele está fazendo à frente da presidência. Ele está ameaçando os demais
governantes ameaçando a comunidade europeia, a China, o Brasil e o resto do mundo para colher dividendos. Ele está blefando em alguns casos, nos outros casos ele está usando a força, entre aspas, está trucando mesmo, como se estivesse jogando baralho para ver o que acontece. Isso é coisa de gente irresponsável, de gente cretina, de gente despreparada, de gente prepotente, de gente arrogante, de gente que não serve para ocupar o cargo que ocupa. Eles é o tipo de sujeito que quer aparecer a qualquer custo. É o tipo de sacripanta, digamos assim, ou babaca mesmo, aquele cara que quer se aparecer às custas da desgraça alheia, que aliás esse é um dos sinônimos da expressão babaca, o indivíduo que quer se aparecer não às custas do próprio talento, do próprio conhecimento, mas às custas da desgraça alheia. E é isso que esse babaca desse Donald Trump está fazendo. Então, só repetindo o que um dos apoiadores, bilionários norte-americanos que apoiaram, injetaram milhões de dólares nas campanhas do Donald Trump, principalmente agora nessa segunda eleição, o cara falou: não foi nisso que eu votei. Vejam bem, esse nisso aí, eu, por exemplo, subentendo os piores xingamentos, mas na realidade ele deixou bem claro, ele chegou, para não falar um palavrão, ele falou: não foi nisso que eu votei, entendeu? Então é isso, lamentavelmente é o que nós estamos passando hoje. Esperamos que isso seja realmente passageiro e que alguém enquadre o Donald Trump. Esses bilionários têm força para isso e eu confio piamente que muito provavelmente esses empresários norte-americanos vão dar um jeito de tirar ou, no mínimo, obrigá-lo, encurralá-lo e obrigá-lo a voltar atrás em tantas sandices, tanto desatino, tanta inconsequência, tanta irresponsabilidade que está causando. Se a intenção dele era fazer a América grande de novo, vai ficar menor que uma azeitona se ele continuar insistindo nisso. E os principais prejudicados, já num primeiro momento, aliás, já estão sendo bastante prejudicados, são justamente os apoiadores, os bilionários, os empresários que apoiaram, que tiveram a estúpida ideia, a ideia inaceitável de apoiar esse sujeitinho, apoiar isso para presidente. É o que dá, ou apoiar isso ou votar nisso. O cara se ferra do mesmo jeito. Então, isso que sirva de lição para nós. Antes de votarmos nas próximas eleições, nós vamos ter eleição em 2026, em outubro de 2026, então vamos pensar bem em quem vamos votar para que a gente não vote nem nisso nem naquilo, para que vote em gente preparada, decente, qualificada e que vá realmente contribuir para um Brasil melhor e melhorar a vida de todos nós e colocar o Brasil numa posição de maior destaque do que já tem no cenário internacional. Foi isso que o Plano Real do Fernando Henrique fez, foi isso que a política externa do Fernando Henrique fez lá de 1994 até 2002. De lá para cá, só ladeira abaixo mesmo. A gente não sabe qual que é pior, o A ou o B. Vocês já sabem de que eu estou falando. Ou o L ou o B, tanto faz. É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Por favor, inscreva-se, eu insisto nisso. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço e tchau. E que Deus nos livre disso e daquilo, porque nem isso nem aquilo presta, nem aqui nem na China. Tá bom? Abraço.